consumo de drogas foi liberado no Brasil? Que muda com a nova decisão do STF sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal? São sobre essas questões que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Olá, eu sou Geraldo Tadeu Jorge Filho, eu sou advogado criminalista aqui na Agulhã Advogados e hoje nós vamos falar sobre a polêmica decisão do STF sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Foi recentemente julgado e está levantando muita controvérsia a respeito. São várias questões, várias perguntas chegam ao escritório sobre o tema. Se a pessoa vai presa agora, como é que funciona, quem que vai preso, se vale para as outras drogas, se não vale, se tem quantidade agora que define o que é um usuário, o que é um traficante. Tudo isso nós vamos abordar no vídeo de hoje. Então, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, em 2024, decidiu recentemente que o porte de maconha para consumo pessoal não é mais crime no Brasil. Então a pessoa não pode mais ser processada criminalmente por portar, por guardar maconha para consumo pessoal. Lembrando que o usuário, desde a entrada em vigor da lei de drogas em 2006, da nova lei de drogas, na época de 11.343 de 2006, o usuário não podia mais ser preso. Ao contrário da legislação anterior, o usuário, desde 2006, ele não pode mais ser preso, mas ele continuava a responder por um processo criminal, podendo estar sujeito a penas alternativas, prestação de serviços à comunidade. Então ainda respondia a um processo criminal, mas não havia mais pena de prisão para ele. Mas então houve uma liberação geral do consumo, agora as pessoas vão poder consumir livremente maconha pela rua, nos estabelecimentos. O que aconteceu? Não, gente. Embora o porte de maconha para consumo tenha deixado de ser crime no Brasil, com essa decisão do STF, ainda continua sendo algo ilícito. Então consumir maconha ainda é ilegal, só não é mais crime. É uma infração administrativa no presente momento. Então, pessoal, a porte de maconha para consumo pessoal ainda continua sendo algo ilícito no Brasil, embora não seja mais crime. Então a pessoa ainda vai poder ser submetida a uma advertência, uma bronca sobre os efeitos nocivos da maconha, vai poder estar sujeito a outras medidas educativas, mas não poderá mais cumprir pena, nem pena de prestação de serviços à comunidade, por exemplo. Por quê? Porque não é mais crime. Lembrando, pessoal, que, claro, essa decisão vale para o porte para o usuário de maconha. Com relação ao usuário das demais drogas ilícitas, como cocaína, metanfetamina, crack, continua a ser crime no Brasil o porte para consumo dessas demais drogas. Mas o usuário dessas drogas não vai ser preso, mas ainda pode ser processado criminalmente. E claro, pessoal, lembrando que o tráfico, a comercialização de maconha continua a ser crime, com penas pesadas de 5 a 15 anos. Então, ainda continua grave você portar uma quantidade de maconha para vender, para repassar, continua sendo crime no Brasil, assim como das demais outras drogas. Mas e se o usuário estiver lá caminhando tranquilão, puxa o baseadão lá, começa a fumar no meio da praça, e aí passa a polícia. O que a polícia pode fazer? Ela tem o dever de abordar ainda. Ela vai ter que realizar a apreensão da droga e vai levar para a delegacia para ver se trata de usuário ou se trata de traficante. Tratando-se de usuário, essa pessoa vai ser liberada, vai responder apenas a uma infração administrativa, como uma multa de trânsito, por exemplo, mas não vai ser mais processada criminalmente. Tá, mas o que aconteceu então? O STF estabeleceu um parâmetro para a gente definir o que é um usuário, o que é um traficante? Sim, no caso da droga maconha, o STF estabeleceu determinadas quantidades para se presumir uma pessoa como usuária ou se presumir uma pessoa como traficante. Então, como que ficou? Segundo essa decisão, se a pessoa estiver portando até 40 gramas de maconha ou tiver na posse de 6 plantas fêmeas, cultivando da cannabis, essa pessoa será tratada presumidamente como usuária. E por que eu digo presumidamente? Por quê? Porque se tiverem outras circunstâncias, outros elementos que indiquem que essa pessoa, mesmo portando, 30 gramas de maconha, ela poderá ser enquadrada como traficante? Sim, se as circunstâncias indicarem comercialização, se as circunstâncias indicarem traficância. O que são essas circunstâncias? Várias balanças de precisão, vídeo da pessoa vendendo drogas, caderno de anotações de venda de tráfico, posse e apreensão de arma de fogo junto com drogas,
Então, se tiverem essas circunstâncias que indiquem tráfico, mesmo se a pessoa for pega com 40 gramas, ela será enquadrada como traficante e responderá a um processo criminal por tráfico. E o mesmo raciocínio, pessoal, vale para o contrário. Então o sujeito tá lá andando na praça tal e tá com mais de 40 gramas de maconha, tá lá com 60 gramas de maconha. E a polícia vai lá e aborda. Essa pessoa será tratada presumidamente por traficante. Por que presumidamente? Porque se tiverem circunstâncias que indiquem que essas mais de 40 gramas ou mais de 6 plantas eram de fato para consumo e não para repasse, não para comercialização, mesmo assim ela será tratada como usuária. Então depende ainda das circunstâncias do caso concreto. O que se tem é um parâmetro inicial para saber se será que é usuário, será que é traficante, mas ainda vão pesar muito as circunstâncias do caso concreto. Então não é um oba-oba, calma lá, se andar necessariamente é usuário ou não é. Não, gente, ainda é muito discricionário esse tipo de avaliação. Então vai depender muito das circunstâncias do caso concreto. Lembrando que a polícia tem o dever de abordar seja qualquer quantidade e encaminhar para a delegacia para daí realizar a pesagem e verem as circunstâncias do caso concreto para ver se prende ou não por tráfico ou se solta-se ao usuário. Mas doutor, o que acontece agora? E essas pessoas que estão presas por tráfico com menos de 40 gramas de maconha, com menos de 6 plantas, o que acontece? Elas estão lá na prisão, responderam o processo por tráfico, foram condenadas. O que acontece agora? Então, importante que elas contratem um advogado, vão atrás de um advogado para que ele proponha uma revisão criminal para reaver essa situação, essa condenação. Por quê? Porque se as circunstâncias indicarem que essa pessoa com menos de 40 gramas, na realidade, se tratava de um usuário mesmo e não do traficante, ela será imediatamente solta. Então, muito importante que se vá atrás de um advogado criminalista nessas circunstâncias para que ele avalie o seu caso e veja se vale a pena ou não entrar com uma revisão criminal para tentar a soltura do sujeito. E se uma pessoa pega com mais de 40 gramas e foi enquadrada como usuária, não respondeu a um processo criminal. E agora, o que acontece com esse caso que foi arquivado, foi fechado? Ela respondeu por uso. O Ministério Público vai poder ir atrás dela e processá-la por tráfico? Não, gente. Não existe revisão criminal contra o réu, só a favor. Então essas medidas só valem para quem teve uma condenação por tráfico e era usuário, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse entendimento do STF pode ser alterado a qualquer momento por uma nova lei do Congresso Nacional, então tem que ficar muito atento a isso. Mas por enquanto, até o momento de gravação desse vídeo, o porte para maconha para consumo pessoal de até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas não é mais crime no Brasil, tá bom? Em caso de dúvidas, entre em contato, consulte o advogado criminalista em Curitiba e nos vemos na próxima. Obrigado!